Aquilo que nós não fazemos com a boca, vamos fazer com o joelho, orando para que Deus envie missionários. No nosso país, irmãos, o nosso país, ele é considerado um país religioso. E as religiões pagãs são campos missionários que precisam ser alcançados. Por exemplo, os testemunhas de Jeová precisam ouvir o evangelho bíblico. Os mormons precisam ouvir o evangelho bíblico. O espiritismo precisa ouvir o evangelho bíblico. Então, nesse primeiro ponto, irmãos, eu quero que vocês compreendam a quantidade de classes, de pessoas, de etnias, de culturas e de grupos que precisam ser evangelizados. Aqueles que são da Umbanda, da Quimbanda, precisam ser evangelizados. As crenças indígenas, as crenças orientais, como o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, os que são da seita Senchuruê, precisam ser evangelizados. E segundo as pesquisas, irmãos, todos esses movimentos que eu aqui estou citando, nos últimos anos, eles só têm crescido. O que significa que à medida que uma seita vai crescendo, é o nosso dever pregar o evangelho a eles. É o nosso dever pregar o evangelho aos católicos, que é uma das religiões que mais crescem no mundo. É o nosso dever pregar o evangelho aos testemunhas de Jeová, que estima-se que essa seita tem mais de 1 milhão de adeptos. É o nosso dever como igreja pregar aos mormons, que nos últimos anos vem crescido. Pregar aos espíritas, pregar aos umbandistas, pregar aqueles que são da igreja messiânica, aqueles que são do judaísmo, das tradições esotéricas. É o nosso dever como igreja pregar a palavra a eles. Pregar ao islamismo, que é uma das religiões que mais cresce no mundo. Então vocês conseguem analisar o tamanho do desafio que está sobre as nossas costas? As tribos indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, essas seitas que têm crescido, o ateísmo crescendo, o esoterismo crescendo, e nós como igreja, o que temos feito? Ainda nesse primeiro ponto, irmãos, estou apresentando para vocês aqui a situação da seara, porque Jesus disse que a seara é o quê? É grande, então vamos entender essa seara que é grande. Seara essa que está dividido em culturas, povos e etnias. Para vocês terem ideia, meus irmãos, há hoje apenas no Brasil de 30 a 40 milhões de pessoas que estão afastadas da igreja. Muitas pessoas que estavam na igreja devem ser o alvo da nossa evangelização. Segundo pesquisas, entre 60% e 70% dos desviados das igrejas evangélicas não recebem visitas da membresia e da sua liderança. Muitas igrejas não estão crescendo por falta de evangelização, por falta de missão. O que está escrito aqui, a obra não pode parar, ou seja, a visita em lar não pode parar, o discipulado não pode parar, o evangelismo não pode parar, irmãos. Então esse é outro grupo que precisa ser alcançado. Pessoas que saíram da igreja feridas, pessoas que saíram da igreja magoadas, pessoas que por uma má administração pastoral ficaram feridos, não foram cuidados e estão no mundo precisando que eu e você vai atrás dele, fazer missão, pregar o evangelho, anunciar as escrituras a eles, irmãos. Existe um grupo também que muitos cristãos julgam e criticam, mas que precisam ser evangelizados. E sabe que grupo é esse? O grupo dos homossexuais. A estimativa aponta que no Brasil já chega ao número de aproximadamente 18 milhões de homossexuais. E eles precisam de Cristo. Eles não precisam da nossa língua para condená-los, mas eles precisam da nossa língua para a gente pronunciar o evangelho da salvação a eles. Este grupo, irmãos, vem crescendo. O lesbianismo, a homossexualidade, bissexualidade tem crescido.
reunir, orar, elaborar estratégias para alcançar este povo, irmãos. Abrindo parênteses aqui, eu não gosto de falar o que eu faço nas minhas pregações, mas essa mensagem eu preciso compartilhar experiências minhas. Eu, juntamente com mais 2 irmãos, a gente diariamente vai ali no próximo da Avenida Vital Brasil, que ali tem um ponto de prostituição. E o interessante é que às vezes que a gente vai pregar para esse público, eles ficam surpreendidos, que eles digam, nossa, é raro isso acontecer aqui. E quando uma mulher de programa me falou isso, e outra feito um travesti, eu fiquei impactado, falei, meu Deus, a igreja tem crescido tanto no Brasil, e ao invés da igreja vir a esse público, julga, critica, condena. Esse grupo precisa ser alcançado, irmãos. Um outro grupo que precisa ser alcançado são os usuários de droga. As estimativas dizem também que este número só tem crescido nos últimos anos. Usuários de crack, usuários de cocaína, usuários de êxtasis. Então vocês conseguem compreender a quantidade de grupos, de culturas, de etnias que tem crescido no nosso país, e que é o nosso dever como igreja pregar o evangelho a eles. É o nosso dever, irmãos. E lá na